Bem-vindo ao Corte do Dinheiro. Aqui você vai ficar atualizado sobre tudo de investimentos e economia. Não se esqueça de compartilhar o canal, curtir e se inscrever. Valeu! Tentar operar no mercado sempre procurando o resultado. Eu não tinha a necessidade de ganhar rapidamente. Na época, eu comecei a pensar, então, no futuro. Falei, poxa vida, a gente tem que olhar para o futuro. Se eu quero prosperar, como os proprietários de empresas, os controladores prosperaram, eu tenho que começar um dia a fazer um portfólio que me garanta isso, não é isso? Então, eu estudei inúmeras empresas, estudei vários papéis na época, né? Só para vocês terem uma ideia, na época eu podia ter comprado ações do Itaú, não é isso? E não comprei, eu comprava ações, custavam o mesmo preço, eu comprava ações do Banco Bandeirantes. Por quê? Porque as ações do Banco Bandeirantes pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, e o Itaú não. E o Itaú não tinha essa bala que tem hoje, tá entendendo? Essa é a grande realidade. Então, eu não me arrependo de não ter comprado Itaú, não me arrependo. O que eu podia ter comprado, porque eu tive indicações, não é isso, de pessoas, não é? Falar, olha, o Itaú futuramente vai ser um grande banco, não sei o quê, tem uma administração muito bem fundamentada, enfim. Mas eu preferia aqueles que pagassem os melhores dividendos. Na época era o Banco Bandeirantes e o Banco Noroeste. O Banco do Brasil também. Mas antes, o Banco do Brasil também. Mas antes disso, eu fiz o seguinte, eu falei, bom, eu preciso me estruturar, eu preciso ver como é que eu vou operar no mercado, né? Em que circunstâncias eu vou formatar aquele processo que um dia eu escutei. Então, o que eu fiz? Eu peguei e tentei fazer um ensaio, né? Acabei fazendo esse ensaio, peguei supostamente 10 pessoas contribuindo na época não era INSS, na época era Instituto de Previdência. Bom, na época o Instituto, porque tinha um do comércio, tinha um da indústria, tinha um, enfim. Então eu falei, bom, eu vou fazer. Então eu fiz esse ensaio e 30 anos, né? Peguei, fiquei pacientemente, como eu tinha essa índole, né, de olhar, examinar coisas, acabei fazendo esse trabalho, e esse trabalho mostrou uma coisa interessante, que ao longo de 30 anos, o cidadão ele não teria condições de acumular um provento, um pecúlio, tá certo? Que pudesse lhe garantir uma estabilidade financeira compatível com as necessidades do cidadão viver bem. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou examinar quais são os investimentos que a gente pode fazer e que, normalmente, eu me tranquilizaria no futuro, né? E, mais uma vez, eu acabei optando por comprar, por investir em ações. Naquela época, eu fiz um trabalho muito minucioso, procurando verificar as empresas que melhores pagassem dividendos. Então, antes de mais nada, eu selecionei os setores de atividade. Então, eu selecionei uma série de setores. Setor de alimentos, ninguém vive sem comer, tá certo? Setor de energia elétrica, setor de petróleo, tá certo? Enfim, fui selecionando, e o papel que melhor eluzia na época eram ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa americana, tá certo? De controle americano. E eles produziam aqui margarinas, óleos, amendoim, uma série de coisas que tinham um bom mercado. E ela custava 45, 50 centavos e pagava um dividendo de R$1 por ano, imagine. Quer dizer, eu falei, bom, aqui é uma mina de ouro, não é isso? Para quem enxerga a médio e longo prazo, isso aqui é uma mina de ouro, né? Bom, então eu comecei a fazer um trabalho sobre a Anderson Clayton,
propondo o seguinte, propondo o cidadão comprar Anderson Cleito durante 30 anos, está entendendo? Baseado quase que exclusivamente no retorno de dividendos. Eu fiz esse trabalho e eu acabei direcionando esse trabalho. Esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu peguei, encaminhei esse trabalho para a empresa, para Anderson Clayton, né, e ela caiu na mão de um cidadão chamado Dr. Falavina. Como é que era o nome dele? Não sei o que lá de Jesus. Falavina. Ele mandou me chamar e falou: Poxa, isso aqui é uma coisa maravilhosa, hein? Poxa, o senhor descobriu um negócio que é fantástico. Eu não acredito que isso daqui possa ser levado adiante, não é isso? Eu falei: Por quê? Eu gostaria de saber por quê. Ele falou: Eu, sinceramente, eu não posso falar. Aí ele me perguntou o seguinte: Você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei: Não, eu sei que é uma empresa de capital estrangeiro, não é isso? Ele falou: O dono da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos. Ele falou: E eu duvido que elas venham a resistir tanta a pressão que elas vêm sofrendo, no sentido de vender as suas participações. Não deu outra, entendendo? Não deu outra. Logo em seguida, a Anderson Clayton foi vendida para a Unilever, uma empresa estrangeira, dona da Lever, não é isso? Bom, aí o que eu fiz? Falei, bom, não que eu tenha ficado frustrado. Aí eu fiz o seguinte, eu fui para o segundo papel, mais interessante. Esse segundo papel chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, que era a CESP. Então, eu fiz o trabalho sobre a CESP, e eu já frequentava a Ordem dos Economistas de São Paulo, não é isso? E tinha inúmeros colegas economistas que trabalhavam na CESP. O Modesto Stama, o Edgar Baron, enfim, outros, né? E eu fiz esse trabalho, realizei o trabalho, analisei o Estatuto da CESP. Uma coisa que eu sempre analisei muito foram os estatutos, está entendendo? E o Estatuto da CESP, ele previa coisas interessantíssimas. Por exemplo, você comprava ações ordinárias e você, ao longo de um ano, você podia substituí-las por ações preferenciais. O Estatuto da CESP, ele previa o seguinte, que a CESP pagaria um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% às ações preferenciais. E, se sobrasse recursos, ela então pagaria para as ordinárias. Então, a ordinária era um papel que não interessava, não é isso? Ele só poderia interessar se fosse um preço absurdo, está entendendo? E você pudesse depois trocá-las pelas preferenciais. Foi o que eu fiz. Então, eu comecei a comprar ações da CESP, tá certo? Eu não tinha, assim, uma formação capaz de me indicar uma meta, né? Mas eu falei, não, mas eu tenho que seguir metas, eu tenho que cumprir metas e fazer com que elas sejam consagradas, consolidadas. Então, eu comecei a comprar ações da CESP, tá certo? Então, a minha primeira meta era ter 100 mil ações da CESP. E foi assim. Então, eu fui comprando as ações e eu fazia o seguinte, eu comprava as ações ordinárias, ninguém sabia, porque ninguém lia estatuto, ninguém lia nada naquela época. É como hoje, né? Eles também não leem nada. Então, uma ação da CESP custava 20 centavos a ordinária, e a outra custava 50, 55, né? Então, eu comprava essas ações por 20 centavos, esperava aí 3, 4 meses, sempre no mês de agosto, a CESP abria a oportunidade para se fazer a substituição das ações, das ordinárias para as preferenciais. Então, eu achei aquilo lá um caminho, né? Falei, eu vou por aqui. Então, fui comprando ações, comprava das preferenciais também e das ordinárias. E fui montando uma posição de ações da CESP. Até que eu cheguei a ter mais ou menos 1 milhão e pouco de ações da CESP.